E meu brother é pastor da ADVEC, um amigo nosso, estivemos lá junto na Islavec e já ficou marcado dele estar aqui hoje conosco. Ele vai apresentar o seu material. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Até 2 horas da tarde você está bom. Até 2 horas da tarde tá bom. Até umas 3 horas, são meio-dia, a gente vai até lá. Bom dia, gente. Paz de Cristo para você. E que alegria estar aqui. Aumenta um pouquinho para 75 Fahrenheit aí, por favor, a temperatura, mas estou feliz de estar aqui. Estou me sentindo no Brasil, um culto avivado desse. Não é? Tem aqui o Brunão Morada com a gente, tocando já. Top, parabéns pela estrutura, pela igreja. Obrigado, pastor Gelson, pastora Cici, James, Rebeca, toda a equipe. Queria pedir para você dar um aplauso ao Senhor pela vida da equipe aqui, todo mundo que tem trabalhado. Glória a Deus. Primeira vez nossa aqui para o norte, para o lugar assim, mais quente, aqui da América. A gente sempre temos parentes na Flórida, a gente sempre vai em igrejas lá. E tivemos ontem em Stanford, aqui em Connecticut, e vir participar de uma igreja como essa aqui, com essa estrutura, não é? com essa música, com esse culto, é realmente muito, muito lindo de ver. Então, parabéns ao pastor Gelson, toda a equipe, por essa estrutura, por essa igreja, e para você valorizar o lugar que você está. Eu tive aqui sexta-feira com a juventude aí, a galera aí que me ensinou a tentar jogar a bola de futebol americano. Esqueci seu nome, o João. O John me ensinou lá, mas eu não fui muito bem não, mas estou aprendendo. E estou feliz demais de estar aqui com a minha família, com os meus filhos, e conhecer mais esse lugar. Bom, próxima vez que vir para o norte, eu vou fazer questão de estar aqui, essa é a minha igreja, então, agora aqui do norte, né? Me senti em casa, estou na ADVEC, estou aqui recebendo de Deus nessa manhã. Bom, quarta-feira vai ter uma programação aqui para mulheres. Né? Você que é mulher, você não pode faltar. Você que é marido, você tem que liberar a sua esposa. Depois você vai entender o porquê. Tá? Depois você chegar em casa na quarta-feira à noite, quinta, você vai entender o porquê que eu estou insistindo para você liberar. Se você é mulher e não segue a minha esposa ainda, segue lá a Vanessa do Amor. O nome Amor é um sobrenome nosso, não é nome artístico nem nada. Não é? Eu, por muito tempo, quando eu era mais novo, eu sofria bullying por causa do meu nome. Não é? Ia chegando o nome na lista de chamada da escola, a letra S, meu nome é Samuel, né? Samuca, estamos juntos aí. E aí eu ia ficando com vergonha, porque ia falar Samuel, aí meu nome é Samuel do Amor Amorim. Então eu tenho 2 amor no nome. Amorim por pai e amor por mãe. E quando a professora chamava Samuel Amorim, graças a Deus, Amorim é nome comum, né? Presente, professora. Mas tinha professor que, não sei por que motivo, né? O meu last name é Amorim, mas do middle name é o Amor. Falava Samuel do Amor. Aí leva assim, né? Samuel do Amor. Aí todo mundo, começava a brincar comigo, implicava, meu Deus do céu, não é possível. Até que quando eu fiquei mais velho, eu aprendi a usar o meu nome a meu favor. Né? Para as meninas, e Samuel do Amor, pois não, né? Como posso? Né? Foi assim que eu conquistei a minha esposa. Né? A gente está junto desde os 15 anos de idade, brincadeira, né? Não foi a minha primeira namorada e eu o primeiro dela. A gente está junto já há 24 anos, quase, 23. Tá bom, amor. Desde que a gente se conhece por gente, a gente está junto e nós temos um ministério focado em família. Nós pastoreamos uma igreja lá no Brasil, em Sorocaba, interior de São Paulo. Somos cariocas, mas hoje moramos em São Paulo, em Sorocaba. Quando você for a São Paulo, Sorocaba, visitar lá, eu faço questão de recebê-los lá também com muito carinho. E nós temos há alguns anos investido em família. Não é? Uma sociedade é o resultado da força das suas famílias. Uma igreja é o resultado da força e da saúde das suas famílias. Se nós tivermos famílias fracas, teremos igrejas fracas. Se tivermos famílias fracas, teremos uma sociedade fraca. Então, a proposta principal do diabo é enfraquecer e destruir ou distrair o propósito da sua família. Deus não chamou você, Deus chamou a sua família. Eu não tenho um chamado, a minha família tem um chamado de Deus. Então, nós viemos aqui, claro, tirar um período de férias, mas pregar em várias igrejas aqui, de amigos, de conhecidos. Eu conheço o pastor Gelson já há muitos anos, desde pequeno aqui na ADVEC. Sempre admirei o trabalho do pastor, da pastora, nunca tive a oportunidade de estar aqui. Então, obrigado, pastor, por abrir o púlpito da sua igreja. E nós trouxemos do Brasil um material. Sei que aqui é difícil para vocês adquirirem um material brasileiro, de qualidade. Enviamos pela DHL, para não ter nenhum tipo de risco. Existe um custo envolvido nisso aqui. E esse material, gente, não tem nada a ver sobre lucro, não é sobre ganhar dinheiro. Enviamos, acho que, 150 livros. Não é, esse material vai acabar, mas a proposta do nosso coração
é investir na sua família, na sua casa. Pastor, não tem como pagar pelo material. Não tem problema, você pode ir lá e pegar, está autorizado lá a pagar, a fazer como você achar melhor. Mas, vamos lá, o primeiro livro aqui é esse livro de resposta, que a minha esposa escreveu, ela é muito famosa na internet, não é? É marido e mulher, depois você segue lá, você vai ver, pelas perguntas que ela responde. Às vezes você não tem como fazer uma terapia, não tem uma mãe para ligar, alguém para responder sobre uma pergunta difícil. Esse livro aqui fala sobre isso, 50 perguntas sobre várias áreas do casamento. Não é? Por exemplo, faço tudo em casa, cuido das crianças, sirvo minha esposa, mas na hora H ela fica com raiva, o que fazer? Então você pergunta lá, vê lá. Minha mulher está cansada para namorar, mas para fazer seus próprios interesses ela está disponível. Peguei meu marido vendo, não sei o que fazer. Eu desejo muito minha esposa, mas ela sempre vê da desculpa, o que fazer? Muito comum. Aí, sexualidade, comunicação. Ele gastou as nossas reservas financeiras sem me avisar. E agora? Minha esposa começou a ganhar mais do que eu e mudou o comportamento. O que eu faço? É certo emprestar dinheiro para minha família sem me consultar? Sem consultar o meu marido? Parte finanças. Não me sinto amada, comunicação, não me sinto amada pelo meu marido, o que fazer? Nem sequer um beijo, há 4 anos perseverando, não sei mais o que fazer. Aí tem aqui, acordo de espiritualidade, pensa em desistir do casamento, como educar os filhos sem que isso gere uma briga. São 50 perguntas, 50 respostas que ela mais comum que você dá, né, meu bem, nas caixinhas de pergunta. É um livro para você consultar. Pastor, eu compro o livro e não leio o livro. Esse livro não é para você pegar e ler, né, mas direto. Claro que vai ter coisa aqui que você não pode nem falar aqui de público, que eu fico com vergonha, ver o vermelho. Mas é um livro 18+. Compra para você, leva para você, enfim, um manual para a sua casa. E esse aqui é um devocional para casal. São 40 dias para você fazer um devocional com o seu cônjuge, juntos. Meu cônjuge não quer fazer, faça você sozinho. Porque se você mudar, a sua casa começa a mudar também. E esse devocional aqui pastor, eu não consigo fazer uma terapia. Esse livro aqui, esse devocional, vai ajudar você nesse processo terapêutico da sua casa. Vai ser curador para a sua família. Restaurar o seu casamento. Esse devocional, 40 dias, para você falar sobre comunicação, finanças, sexualidade e espiritualidade. Aí tem aqui o livro, tem aplicação prática, um desafio, vocês fazerem juntos. Tem um videozinho para vocês escanear, muito legal. No final, você vai estar lá assinando, né, meu bem? Esse aqui é da pastora e do pastor. De presente para a senhora, por favor. Obrigado. Que é isso, um prazer. Tá? Aí no final, a Vanessa vai estar lá. E quarta-feira também aqui, tá? Vamos, a palavra, por favor, abra sua Bíblia no texto que nós lemos no início, Êxodo capítulo 40, a partir do verso 33, por gentileza. Vamos ler. Tem uma imagem, se não me engano, Ana, com todo o texto de uma vez. Não sei se vai ficar legal aqui no telão pelo tamanho da tela. Tá, ficou legal. Então vamos ler. Esse texto diz assim: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Glória a Deus por essa palavra. Eu tenho uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês sobre direção, proteção e provisão. O cuidado de Deus na jornada da nossa vida. O texto que a gente leu antes do início do culto, que o evangelista leu aqui, eu completei aqui na parte de 33 a 38, fala sobre um período muito especial em que o povo de Deus viveu. Você sabe, não é? E se não sabe, aconselho você a ler o livro de Êxodo, quando conta a história do povo de Deus que estava escravo no Egito por 430 anos. Deus então levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo desse tempo de escravidão e promete a Moisés, dizendo: Moisés, eu vou levar o povo para uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Mas entre o Egito e a terra da promessa existe o deserto. E biblicamente o deserto tem um símbolo para a gente. O Egito fala sobre uma vida passada, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. A terra prometida fala sobre também
a Canaã celestial, o lugar para onde nós iremos com o Senhor, quando Cristo nos buscar, ou quando nós morrermos, então encontraremos com o Senhor, mas isso também fala sobre a jornada da nossa vida aqui. Todo mundo aqui, se eu perguntar, quem aqui tem sonhos? Você não veio para cá, não é, em busca só do frio. Você veio para cá em busca de um sonho, não é, de um projeto que Deus tem para você, de um chamado que Deus tem para a sua vida. Não há uma pessoa sequer que não tenha sonhos no seu coração, que não tenha desejos de também entrar na sua terra prometida. Talvez é o seu casamento, a empresa, o seu documento aqui nos Estados Unidos, ou o chamado de Deus para a sua vida. Todos nós temos um futuro a médio e longo prazo, uma terra prometida. Mas eu preciso ser sincero com você, entre o lugar de onde você saiu, onde Deus tem tirado você, e o lugar para onde você vai, existe um tempo de travessia, existe um processo. Fala assim, processo. Processo é aquilo que está exatamente entre um ponto de partida e um ponto de chegada. Deus está, então, processando a nossa vida. E esse é um tempo difícil. Esse é um tempo complicado em que a gente precisa aprender a ouvir Deus falar. É um ponto complicado porque a gente precisa aprender a discernir o tempo, a discernir as estações. E nesse tempo o diabo vai oferecer propostas e distrações para a nossa vida. E eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, os sinais de Deus nessa travessia, os sinais de Deus nesse momento. Deus então tira o povo do Egito e leva o povo para essa terra que manda leite e mel. Deus levanta um homem chamado Moisés e fala, Moisés, eu vou levar vocês por um caminho, apenas confie em mim. A Bíblia diz que o caminho era um caminho de mais ou menos 14 dias, caminhando até chegar do Egito à terra prometida. Em 14 dias de caminhada, o povo chegaria lá. Esse é o trajeto, em Êxodo a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés levar um povo por um caminho um pouco mais complicado, para que o povo mudasse a sua mentalidade de escravo para uma mentalidade de um povo livre. Se eles entrassem na terra prometida e encarassem aqueles inimigos, os filisteus, jebuseus e cananeus, eles iriam sucumbir, porque eles não estavam adaptados a viver em liberdade. Eles estavam adaptados a ter sobre eles o domínio dos egípcios. E Deus leva o povo por esse caminho, para que o povo pudesse se desconectar do Egito e se preparar por esse processo a entrar na terra prometida. O que levou, ao invés de levar 40 dias, levou 40 anos. A Bíblia diz que o povo endureceu o seu coração pela desobediência do povo, pela dificuldade do povo em entender o processo de Deus. Tudo isso levou muito mais tempo do que era necessário. E nessa travessia, Deus se apresenta para o povo de diversas formas. A gente aprende aqui que o cuidado de Deus, ou o que Deus fez com o povo naquele tempo, nunca foi sobre provisão. O que Deus tem com a nossa vida, querido, entenda, nunca foi sobre provisão. Não há preocupação de Deus se Deus vai ter dificuldade em prover o que você precisa ou não, mas você percebe que durante essa travessia o cuidado de Deus sempre foi sobre direção. Diga direção. A direção de Deus é a coisa mais importante que a gente precisa ter na nossa vida. E Deus dirigiu o povo no deserto a fim de que eles entrassem na terra prometida. Os olhos de Deus não estão no agora, mas sim no futuro. E por mais que agora a gente sofra uma coisa ou outra, ou passe por um problema ou outro, não se distrai no caminho, confia no Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para você no amanhã. O povo estava preocupado, o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? O que a gente vai vestir? Era tão bom no Egito, na cebola, no alho. Mas não tira os teus olhos da provisão. Foca na sua família, com a sua casa, em estar debaixo da direção de Deus. Porque onde há direção, Deus também garante a provisão. Então, primeira coisa, não é, para a gente caminhar, é a nuvem. Fala assim, nuvem. Nuvem. Eu devo caminhar por direção e por presença de Deus. E não por nenhuma outra necessidade que aparecer no caminho. Porque as nossas necessidades podem distrair a gente do foco principal que Deus tem para a gente. E quando a gente caminha por necessidade, o diabo pode apresentar para a gente alguma coisa mais fácil. Um atalho, um caminho mais rápido. Lembra quando Jesus foi tentado após os 40 dias de jejum no deserto, iniciando o seu ministério? A Bíblia diz que o próprio Espírito levou Jesus para o deserto. O próprio Espírito levou Jesus para passar por esse tempo de processo. Jesus também passou pelo deserto. O que o diabo oferece para Jesus logo de cara? Transforma essas pedras em pães. Supre logo a tua necessidade.
Jesus não se distraiu, ele falou, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é palavra? Está aqui a igreja da palavra. Palavra é direção. Seguir a palavra de Deus é não confundir a sua maior necessidade, não é a roupa, não é o alimento, não é simplesmente o dólar, não é nenhuma outra necessidade humana. A tua necessidade maior está debaixo de uma palavra, porque se nós temos uma palavra, nós temos tudo. A gente pode não estar vendo nada agora, as coisas não estão acontecendo, mas eu vou me ater à palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui, Moisés, Êxodo 13, durante o dia ia na frente uma coluna de nuvem para mostrar o caminho, e à noite uma coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudesse andar de dia e de noite. A nuvem ia diante durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. Deus se manifestava, lembra do texto inicial? A nuvem de glória que apareceu sobre o tabernáculo, lá em Êxodo 40, a nuvem aqui é a própria presença de Deus. Deus se manifestava durante o dia em uma nuvem, talvez semelhante a essa, e a Bíblia diz que isso era o GPS, o Waze divino, na travessia do povo naquele deserto. Eu preciso que você entenda isso, porque nós também estamos atravessando um deserto, amém? Estamos em processo na caminhada da nossa vida, em busca da nossa Canaã, e se nós confundirmos e a gente se distrair e seguir outra direção, a gente vai perder a presença de Deus. A direção de Deus garante a sua presença também. E onde há a presença de Deus, a glória, a poder, a unção, a provisão. Então, para eu ter a provisão, para eu ter a presença, eu tenho que seguir a nuvem de Deus na minha vida. Meu irmão, eu não vou sair debaixo da nuvem de Deus. Fala para alguém, nós não vamos sair debaixo da nuvem do Senhor. Naquele tempo, as pessoas se guiavam pelas estrelas. Os árabes começaram isso, né? Lá nos primórdios da sociedade. Existiam estrelas no céu, isso fazia com que eles se guiassem por lá. Os mais antigos até hoje sabem, não é? O mar, as ondas, o vento. Eles sabem o que vai acontecer só pela maneira como a temperatura ou como o vento está. Naquela época era assim, eles se guiavam por símbolos, por sinais. E hoje não é diferente. O que as pessoas seguiam por signo, seguiam pela mídia, seguiam pela tendência, seguiam pela moda, seguiam pelas estrelas, seguiam pelo horóscopo, seguiam pelo que estão dizendo na revista ou pela temperatura. Irmão, eu quero declarar sobre essa igreja, sobre a tua casa, esse ano de 2026, você não vai ser guiado pela estrela, pela moda, pela influência do amigo, pelo teu parente no Brasil, você não vai ser guiado por vozes estranhas, você vai ser guiado pela nuvem de Deus na sua vida. Não saia debaixo, não abra mão de ouvir a voz de Deus, de estar debaixo da nuvem do Senhor, para que você não seja confundido, para que o diabo não atrase aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz em Gênesis 26, o texto em que Isaac, a fome na terra onde ele estava, e a Bíblia diz que Isaac com sua família começa a se organizar para viajar para o Egito, porque lá no Egito havia comida, naquele tempo era um lugar onde havia abastança, havia prosperidade, e Deus fala, Isaac, não desças ao Egito, fique nessa terra. Ora, estava com fome, não tinha nada, a terra estava sem nada. Isaac poderia ter seguido o seu estômago, como a gente vai fazer compra no mercado com fome. Minha mãe sempre dizia, nunca vá no mercado fazer compra com fome, porque o que vai guiar a sua vida é o seu estômago, né, pastor? As suas emoções vão te guiar, mas se você se alimentar, você vai fazer compras de maneira racional, e não vai colocar as tuas emoções, a tua vontade, os teus desejos à sua frente. Isaac, então, decide obedecer a Deus. A Bíblia diz que Isaac, mesmo contrariando uma lógica, porque nós não somos guiados pela lógica, nós não nos movimentamos pelo que parece, a gente se move pela nuvem de Deus. Ah, mas está todo indo, mas a nuvem está parada. Ah, mas está todo mundo parando, mas a nuvem está andando. Então eu vou seguir a nuvem de Deus. A Bíblia diz que Isaac ficou, o texto diz, e naquela mesma terra, naquele mesmo ano, Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. Irmão, você não está entendendo, não é questão, não é a terra, não é o lugar. Se você está onde Deus colocou você para estar, não vai prosperar, irmão. Pode estar nevando, tem neve, mas não vai faltar trabalho para você. Tem crise onde você está, mas Deus vai abrir a porta para você. Vai brotar do deserto. É só você estar debaixo da nuvem do Senhor.
Só se andar debaixo da direção que Deus tem para a sua vida. Lembra de Pedro, quando conheceu a Cristo? Ficou a noite inteira sem pescar nenhum peixe. A empresa quebrando, sem dinheiro. No dia seguinte, eu falo, Pedro, volta lá para o mar, lança a rede. E dá para perceber uma certa dificuldade em Pedro corresponder a Jesus. Não é assim, tá bom, Senhor, segundo a tua palavra. Claro, você mexe com madeira, Jesus. Eu sou pescador. Eu que entendo do meu trabalho. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a hora certa, o jeito certo. Mas tudo bem, segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro lança a rede na hora errada, de dia não pesca, do jeito errado, o mar turbulento, e a Bíblia diz que na Bíblia não fala pescou, a palavra é colheu. Por que ele colheu? Porque ele não teve trabalho, ele obedeceu ao Senhor. E a obediência a Deus provoca milagre, meu irmão. Era tanto peixe, o barco ia quebrar, teve que chamar outro barco para dividir a rede com ele. Irmão, eu não sei se você está talvez se apoiando no teu talento, no teu trabalho, no teu jeito de ser. Vai ver que você tentou de todas as formas com o seu dinheiro, com o seu jeito, com o seu esforço, com a sua educação, com a sua inteligência, né, com as suas ferramentas e não está dando certo, irmão. Fica debaixo da nuvem do Senhor, porque aquilo que o seu trabalho não faz, o que a sua influência não faz, a obediência a Deus vai trazer para a tua mão e para o teu barco em nome de Jesus. Eu escolhi estar debaixo da nuvem do Senhor. E a gente tem tanta gente ocupada hoje em dia, não é? Tanta gente ocupada e preocupada. E a gente, às vezes, até se justifica com as coisas certas. Não vou no culto hoje não, pastor, estou trabalhando muito. Afinal, muitas pessoas vêm para os Estados Unidos com foco no trabalho. Vêm por causa do dinheiro. E se você não tomar cuidado, o dinheiro passa a governar a sua vida. E aí você faz conta, não vou para a igreja não, porque eu ganho por hora e não sei o quê, e não é? E aí daqui a pouco o dinheiro governa você. E com uma boa justificativa, eu estou trabalhando, não estou pecando. Eu não estou errando, eu estou trabalhando, pastor. Eu estou, correndo, eu estou fazendo, você corre para um lado, corre para o outro, e acelera, e vai para cá, para lá. E todo o dinheiro que você ganhou, depois você vai ter que gastar cuidando da tua família. Vai ter que gastar com o médico, vai ter que gastar com tantas outras coisas. Por quê? Porque você estava tão preocupado, tão distraído, que você saiu da rota que Deus tinha para você. Se você ficar debaixo da direção de Deus, claro, trabalhando, fazendo o teu trabalho, servindo a Deus, meu irmão, vai chegar na tua mão. A direção de Deus vai trazer a provisão que você precisa. Então entenda, nem todo avanço te leva para o lugar certo. Você está correndo, quando você vai ver, você correu tanto, mas foi para a direção errada. Então, com Deus, a questão não é acelerar. É seguir a nuvem. Quando aquele povo acordava de manhã, eu imagino que a primeira coisa que eles faziam não era pegar o telefone. Não era ver as notícias do WhatsApp lá, Moisés. Lá, o que Moisés falou no grupo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, meu Deus. Não era isso que eles faziam. Eu acho que a primeira coisa que eles acordavam, saíam, o que eles faziam? Eles olhavam para o alto. Será que a nuvem está aí? E a nuvem não está. Ô galera, vamos embora, troca de roupa, acelera, junta tudo aí, vamos embora, porque a nuvem andou, a gente vai andar também. Que a nossa casa tenha paixão, em primeiro lugar, em olhar para o alto. Eles não olhavam para baixo, eles olhavam para o alto. O que guia a vida de um homem, de uma mulher de Deus, é o céu, não é a terra. Você está entendendo? Então, dá uma olhadinha para o alto assim, ó. Primeiro que eu acordar, eu vou olhar para o céu, vou entender a direção de Deus para a minha vida. Ai, mas eu estou cansado hoje, pai, mãe, hoje não vai dar, está muito frio. A nuvem andou, eu vou andar. Não importa se eu estou cansado, se eu tenho dinheiro, se o tempo está bom, se o tempo está ruim. A nuvem andou, eu vou andar também. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a orientação de Deus, se a nuvem anda, eu vou andar também. Você não vai sair debaixo da nuvem. Fala para alguém de novo, fala para alguém, toque em alguém e fala assim, ó, você não vai sair debaixo da nuvem nesse ano. Não sai da nuvem. Em nome de Jesus. Segundo elemento, segundo sinal de Deus no deserto, está aqui nesse mesmo texto. A Bíblia diz que era a nuvem de dia, a nuvem, e a nuvem também simbolizava, olha que coisa, aqui tem muita coisa, não dá para exaurir esse texto porque é muito rico. A nuvem não era só uma sinalização durante o dia, mas a nuvem também protegia o povo do sol causticante do deserto. Fazia 50 graus. Imagina caminhando sem uma nuvem, para ser uma sombra de proteção para aquele povo. Então, sair da nuvem era correr risco. Sair da nuvem era
assumir a sua vida por conta própria, está Léo da sorte, mas estar debaixo da nuvem é estar guardado à sombra do Altíssimo, a sombra do Senhor nos guardando. E à noite, quando a nuvem saía, Deus se manifestava em outro elemento, o fogo. Aí é mais gostoso falar do fogo, principalmente aqui, né? O fogo, porque aqui temos um fogo de outra forma, tem um aquecedor aqui. Então quem mora na neve ou quem vive no frio entende a importância de você viver aquecido, de você ter um ponto de aquecimento. Lá no deserto, a madrugada muito fria, temperatura abaixo de zero em muitos momentos. Imagina o frio, naquele tempo não tinha equipamentos para aquecer o povo. Deus se manifestava durante a noite em uma coluna de fogo. E o fogo não era só um elemento e um sinal de direção para o povo, como também era um ponto de aquecimento do povo. Olha que lindo, Deus ele não só dá a direção, como ele cuida da nossa jornada. Aquecer o povo naquele tempo, espantar os animais peçonhentos do deserto, espantar as feras do deserto, proteger o povo naquela travessia. Olha o que diz o Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita, de dia, o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. A Bíblia quando fala de lua de noite é o frio, e de dia é o sol. O Salmo 121 é uma referência à travessia do povo no deserto. Irmão, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. O sol não vai te molestar de dia, a lua não vai te molestar de noite. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda, não é a polícia, não é o Estado, não é o dinheiro. Quem te guarda é Deus. É o Senhor que tem guardado você até aqui. É Deus que tem cuidado de você na travessia da sua vida. Então não ouse sair de perto do fogo do Senhor. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E o texto vai, quando você vai lendo o texto, você vai ver que isso é uma pessoa que está correndo um risco. Correndo o risco de ser pega por uma peste, pega por um animal. Olha que lindo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque dará ordem aos teus anjos para te guardarem. Ele pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. E o texto inteiro é um texto, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não te assustarás do terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste se propaga nas trevas. Isso é um sinal de Deus guardando a nossa casa na travessia do nosso deserto. Na travessia da nossa vida. O fogo na Bíblia também é um sinal da manifestação sobrenatural do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos, quando eles estavam reunidos, as línguas foram repartidas como que de fogo. Fogo na Bíblia é um sinal da presença de Deus também. Elias, quando ora a Deus com os profetas de Baal, a Bíblia diz que Deus manda fogo do céu e o fogo consome todo aquele altar. O fogo na travessia do deserto é a garantia da presença e da manifestação sobrenatural de Deus na nossa casa. Paulo em Atos 28, ele diz que Paulo estava em uma viagem, quando ele está muito frio e eles vão se alimentar, eles montam uma fogueira na beira da praia. E a Bíblia fala quando Paulo vai começar a pegar os gravetos para colocar naquela fogueira, uma cobra sai dos gravetos, do meio dos gravetos e morde a mão de Paulo. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo sacode a cobra no fogo e aquela cobra cai no fogo e nenhum mal acontece com Paulo, o veneno não toca nele. Esse fogo é o símbolo, é o sinal da presença e da manifestação de Deus na nossa vida. Sabe, o fogo de Deus é tão importante porque o fogo de Deus, ele manifesta as cobras que estão escondidas no nosso meio. Cobra não consegue ficar perto de fogo. Por isso que no deserto, aquela coluna de fogo espantava os animais peçonhentos, principalmente as cobras. Irmão, eu não sei se tem cobra na tua família. Eu sei da minha. Eu não sei se tem cobra no teu trabalho, cobra que anda com você, mas eu sei que se você tiver fogo de Deus na tua vida, as cobras não vão tocar em você. As cobras não vão conseguir se esconder na sua família, não vão conseguir se esconder na tua vida, não vai ter traição, não vai ter adultério, não vai ter confusão. Por quê? Porque tem fogo de Deus na tua casa, tem fogo de Deus no teu casamento. Mais do que isso, se a cobra te morder,
O fogo do Senhor é que vai queimar essa cobra. Eu quero declarar, as cobras serão queimadas da tua vida. Se você estiver debaixo da nuvem, debaixo do fogo do Senhor, a cobra não vai ficar perto de você. Cobra na Bíblia, cobra no deserto, representa quem? Lembra como o diabo se manifestou no início? Em uma serpente. João, quando batizou, falou raça de víboras. A víbora é a representação de alguém que está personificando o diabo. Pessoas que mentem. Por que o diabo é o pai da mentira? Cobra fala sobre mentira, engano, vaidade, sofismas, verdade, mentiras que se parecem com verdades. Mas quando tem fogo de Deus na sua casa, Deus dá discernimento espiritual para você. As cobras não conseguem se esconder. E quantas vezes nós atrasamos a nossa vida porque a gente não tem discernimento espiritual para entender uma situação. Investe o dinheiro na coisa errada, confia demais numa pessoa, abre a nossa casa para alguém, confunde uma oportunidade, uma porta que não é do Senhor, mas porque a gente está com tanta necessidade, como eu disse, com tanta fome, que a gente come a primeira coisa que a gente vê. E aqui ali é um bolo envenenado e você comeu porque não soube esperar o tempo certo. Sabe, então o fogo de Deus na nossa casa é muito mais do que apenas um símbolo da manifestação do Senhor, mas é o próprio Deus presente na nossa família. Pastor, minha casa está difícil, meu casamento, então coloca fogo na sua casa. Ai, mas lá em casa, problema é pornografia. O fogo de Deus sobre a pornografia, o fogo de Deus sobre a mentira, o fogo de Deus sobre a escassez. Se tiver fogo de Deus, meu irmão, você tem tudo. O fogo que aquece a sua alma, não se afasta do fogo, não se afasta da presença de Deus nessa travessia de deserto na sua vida. Não é? E a gente pensar na nossa história, né, meu bem, quantas coisas a gente tem vivido com Deus. E já fomos enganados, também já fomos traídos. A vida pastoral não é moleza. O pastor James aí, o pastor Gelson, o pastor Assis também devem ter muitas histórias, com muita experiência, muita estrada para contar. Mais de 30 anos aqui pastoreando, e lidar com o ser humano não é fácil. Lidar com a decepção do ser humano não é fácil, mas o que nos sustenta é a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus, fracassa. Não é porque não passa por problema. Passa por todo mundo passa. Mas quando você tem a presença de Deus, querido, o fogo de Deus é um alento para a tua alma. O fogo de Deus é que sustenta você nesse momento. Você fala, Senhor, eu estou contigo. Eu estou debaixo da nuvem. Podem me trair, podem me caluniar, podem inventar alguma coisa, mas eu vou continuar debaixo da nuvem do Senhor. Terceiro sinal de Deus nesse momento aqui é um momento em que a Bíblia diz que o povo começou a atravessar o deserto. Depois de alguns dias, talvez 7 dias, se não me engano, o povo começou a reclamar com Moisés sobre a fome. Eu imagino que eles tenham adquirido algumas coisas na saída do Egito, e o que manteve eles por um tempo, até que o povo percebe que não tem comida mais. E quando falta comida, a comida e a carne, a água, isso toca num ponto muito sensível do ser humano, não é? É a nossa vontade básica. A gente se torna um animal, existem os nossos 3 cérebros, né? O cérebro reptiliano, o cérebro mais animal do ser humano, que leva o ser humano a cometer atrocidade. A vontade humana é a faculdade do ser mais forte que existe. Por isso que mesmo sabendo que algo é errado, a gente faz. O cigarro é errado, mas tem gente que fuma. Roubar é errado, mas tem gente que rouba. Comer exageradamente faz mal, mas tem gente que come. Por quê? Porque a vontade é a coisa mais forte que existe. Por isso que o jejum é uma arma poderosa para você assumir o governo da sua vida. Jejuar é colocar o teu espírito no topo da tua cadeia alimentar. É você governar a sua própria vida. Porque se você governar a sua fome, você com certeza vai governar outras áreas da sua vida também. O jejum é tão importante. Nesse momento, o povo estava muito preocupado com comida. Como escravos no Egito, pesquisando a história, você vai ver que no Egito, como escravo, eles não tinham que trabalhar muito, assim, fabricar a própria comida. Eles tinham uma ração que os egípcios davam para eles. Eles não sabiam cozinhar, não sabiam produzir as suas coisas, porque o Egito provia o que eles precisavam. Tanto é que eles falam, ai Moisés, que saudade dos alhos do Egito, que saudade das cebolas do Egito. E o ser humano tem essa tendência, não é? A olhar para trás e a murmurar sobre a sua história. Aqui, por exemplo, você talvez murmure, como era quentinho lá no Brasil, ou como era tão bom naquele tempo, ou naquela história. Meu irmão, mas se você está debaixo da nuvem do Senhor, esquece o passado. Sabe por quê? Agora pode estar estranho,
mas eu estou andando em direção à terra prometida. O que Deus tem para mim lá na frente é muito maior do que aconteceu no meu passado. Só que a gente tem a tendência a olhar para trás e a murmurar, e a não confiar que tem algo melhor no futuro. E a dizer, Senhor, mas era tão bom lá atrás, tão bom no Egito. E Deus fala assim, tá bom, Moisés, eu vou mandar para vocês comida. Porque às vezes a gente pensa que para Deus é mais difícil mandar comida, a provisão e a roupa do que abrir o mar vermelho. Meu irmão, Deus já abriu o mar vermelho para você. Olha onde você está. Olha pelo que você já passou. Como disse Jesus em Mateus 6, vocês estão preocupados com o que é a vez de comer, de beber? Olha, meu filho, não se preocupa com isso não. Você está vendo até a planta na neve, está viva. O Senhor cuida dos passarinhos, eu não vou cuidar de você. Basta a cada dia o seu mal. O que Deus está dizendo é, não viva ansioso pelo tempo. Não viva preocupado com as coisas dessa terra. Porque se você tiver a Deus como prioridade na sua vida, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Tudo o Senhor vai suprir. Se eu estiver debaixo da presença de Deus. Moisés, eu vou mandar comida. A Bíblia diz que então caía do céu. E a gente fala, dinheiro não cai do céu, comida não cai do céu. Cai sim, cai do céu. Com uma neve. Vocês estão acostumados a ver aqui a neve caindo? Sei que não é tão comum, né? Então a gente foi abençoado, né, irmão? A gente queria tanto ver neve, já vi, tá ótimo, obrigado. Já vi, tá bom. Dizem que neve é igual parente, né? Chega em casa, o primeiro dia, beleza, glória a Deus. Aí no segundo dia para frente, já começa a incomodar. Eu vi isso aí lá em Stanford. E começava a cair do céu uma poeirinha, né? Uns flocos. E a Bíblia diz que como se fosse um orvalho, uma neve mesmo. E quando eles acordavam pela manhã, o chão estava cheio dessa neve, assim, desses flocos assim. E aí a gente pensa, meu Deus, que coisa incrível, né? Comida caía do céu. Olha como Deus é provedor. Irmão, se você estiver na direção de Deus, vai cair. Abre a tua mão assim, ó. Você vai cair da sua mão assim, ó. Vai vir na sua mão. A Bíblia diz que Deus mandava carne. Se você contar que eram mais de 2 milhões de pessoas atravessando o deserto. Tem noção do que é 2 milhões de pessoas caminhando? Graças a Deus por Jetro, sogro de Moisés, que ensinou a ele, em um determinado momento, a dividir o povo em tribos. Por isso que a gente dividiu o povo em tribo. Por isso que o Senhor é um Deus de organização. Há milagre na organização. Quando Jesus queria operar um milagre na multiplicação do pão de peixe, lembra? Ele falou assim, divide o povo em grupo de 50 e de 100. Onde há organização, há milagre. Deus não está onde tem bagunça, onde tem confusão. Até no deserto, 2 milhões de pessoas andando, tinha organização. Fala para sua família, alguém assim, organiza a sua casa, organiza a sua vida. Você faz a sua planilha financeira, quanto você gasta, quais são os seus sonhos, organiza a sua vida para Deus fazer milagre. E o povo acordava de manhã, a Bíblia diz que as aves voavam, e parece que há um efeito atmosférico, e elas voam por muito tempo por cima, então elas perdem a força e começam a voar baixinho. E a Bíblia diz que era 70 côvados, se não estou enganado, que era mais ou menos assim a direção da mão. Não tinha nem abaixar. O povo só precisava assim, estender a mão assim, 70 côvados de altura, e vinha carne na mão. Fico até arrepiado. Meu irmão, quando a gente está debaixo da direção de Deus, vem na nossa mão. Não estou dizendo que não dá trabalho, mas o Senhor cuida do seu povo até no deserto. Um lugar inóspito, inédito, não tem solução, um lugar terrível. E lá naquele lugar, Deus proveu para o povo, todo dia tinha maná. O maná é mais do que a provisão, o maná era uma escola de dependência de Deus. Moisés, eu vou mandar o maná, mas o maná não poderá ser guardado para o dia seguinte. Se você guardar, vai apodrecer. E tinha família, obviamente, lembra? Famílias que viviam para o estômago. Viviam pelas suas próprias vontades. E Deus queria ensinar isso para o povo, porque eles eram escravos. O escravo talvez não saiba o que vai comer no dia de amanhã. O escravo está preso naquela realidade. A mente do povo era de escravo ainda. Isso eu quero que vocês entendam. Então o que Deus quer provocar na nossa casa, na igreja, sempre tem a ver com uma mudança de mentalidade. Tudo está aqui na nossa mente. E Deus estava ensinando para eles, olha, fica tranquilo, não precisa guardar. Amanhã tem mais provisão. Amanhã vou mandar de novo. Calma! Eu sou o teu provedor. E todo dia eles tinham que ir lá e pegar o alimento que ia ser a matéria-prima para aquilo que eles iam viver naquele dia. E era tão incrível que quando eles viram o maná pela primeira vez,
A palavra maná, traduzida para o hebraico, traduzida para a nossa a língua, significa: o que é isto? Isso é o significado de maná. Eles não sabiam o que era aquilo, era algo inédito, surpreendente. Eles olharam para aquilo e disseram: meu Deus, o que é isso? Ou seja, o que aconteceu? Que coisa espantosa, que coisa milagrosa, irmão. É isso que vai acontecer na sua casa se você estiver debaixo da nuvem do Senhor. Você vai olhar para a sua situação, olhar para aquilo que está acontecendo, você vai dizer: o que é isso? O que aconteceu? De onde veio isso? Talvez a sua família vai te visitar, alguém vai olhar para a sua família, para a sua vida anos depois e vai ter que dizer: o que aconteceu com você? E você vai abrir a sua boca e vai dizer: foi o Senhor que mandou, foi Deus que fez, foi Deus que me trouxe até aqui, graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus, levantar sua mão e agradecer o Senhor por alguns segundos. Glória a Deus, o Senhor tem maná para você, meu irmão. Você não vai passar fome, você não vai não ter o que vestir, Deus vai sustentar você nesse deserto. Agora, a gente, olhando o texto, aprende que o maná era um milagre, não é? Mas o maná não estava pronto. Fala para alguém do lado e fala assim: milagre ou maná não anula responsabilidade. Deus era, olha, tanta sabedoria no que Deus estava fazendo com o povo, porque em cada detalhe você percebe Deus mudando a maneira como o povo pensava. E é isso que o Espírito Santo faz na vida de quem se entrega para Ele. O Espírito Santo, ele é de dentro para fora. Ele quer mudar a nossa maneira de ver a vida. A nossa maneira de enxergar as coisas. Como nós processamos a nossa história dentro de nós. Eles eram escravos. Como escravos, não tinham sonhos, não tinham o que pensar para o futuro, não tinha que se preocupar talvez com um lugar melhor para morar, com alguma coisa melhor para vestir, ou uma comida diferente. Eles viviam sempre a mesmice, sempre a mesma coisa. E vem Deus e tira aquele povo lá e fala: eu tenho uma promessa sobre a vida de vocês. Eu quero levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Mas lembre-se, Deus não está preparando nada para a gente. Toda a herança, tudo que Deus tem, já está pronto. Fala assim: já está pronto. A herança está pronta, o que Deus fez está preparado, a terra prometida, o lugar da promessa está pronto. Deus não tem dificuldade de nada. Antes da criação, a Bíblia diz que o Senhor já estava lá. Deus já fez tudo. Deus já está lá no dezembro de 2026. Deus está no final da tua história já. Agora é como um filho. Por exemplo, eu tenho o meu filho que está aqui, o Pedro, que está lá na salinha. Ele tem 9 anos. Hoje eu poderia, por exemplo, pegar: Pedro, eu vou te dar uma moto de presente. A moto está lá, o presente eu posso lá comprar, fazer lá um consórcio, lá comprar a moto. Pedro, a moto está aí. O Pedro pode andar na moto, sim ou não? Por quê? Porque ele não tem maturidade, não é idade, maturidade para andar na moto com liberdade. Porque maturidade tem a ver com liberdade. Liberdade requer responsabilidade. Não é? Aqui é um país que libera o porte de armas, se não estou enganado. Existem discussões sobre isso, mas porque, de certa forma, eles imaginam no consciente que esse país, as pessoas são mais responsáveis em função da liberdade que tem. O trânsito aqui é interessante, não é? Você pode fazer algumas coisas com liberdade que não tem no Brasil. Que se fizer lá, vai ter uma loucura de batida. Aqui porque eles entendem que com liberdade você acaba adquirindo responsabilidade. Então Pedro não está pronto para andar na moto. Se eu der a moto na hora errada, a responsabilidade vai ser minha. Eu vou preso. Por quê? Porque esse menino não tem. Então, às vezes, a gente fica igual uma criança birrenta. Senhor, milagre, meu Deus, a porta, manda um negócio, faz um negócio. E Deus não é esse pai bobão que a gente é às vezes. Deus é um treinador. E quando a gente não está pronto para receber aquilo que Deus já fez para a gente, o que Ele precisa fazer? Ele precisa amadurecer a gente, não é? Colocar a gente em uma incubadora. Colocar a gente num lugar para aumentar a nossa responsabilidade, a nossa maturidade, para preparar a gente para receber aquilo ali. O que é essa incubadora? Fala assim: problema. A Bíblia diz que a tribulação produz um peso de glória. Paulo fala isso. Então Deus permite que a gente passe por situações. Deus coloca a gente no deserto. Para quê? Para tirar o Egito de dentro da gente. Entende? Então não é que o milagre já está pronto. Quem não está pronto? Eu não estou pronto. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que amadurecer para receber a herança que Deus já tem para mim.
O filho não trabalha por herança para construir alguma coisa. Já está pronto, o pai fez para ele. Irmão, o papai já fez tudo para a gente. O nosso trabalho é estar preparado e maduro para receber, ter a mente madura para receber aquilo que Deus já fez. Deus já fez por cada um de nós. Então, o maná vinha e Deus estava dizendo para eles, agora é com vocês. Vocês não estão acostumados a viver isso, mas eu preciso ensinar isso para vocês. Pega o maná e vai cozinhar o seu pão. Pega a matéria-prima e vai fazer aquilo que eu mandei para vocês. Pega o que eu mandei e vai construir o seu milagre. Milagres são construídos. A gente pensa que milagre é só Deus, é só a parte de Deus. Vai ver na Bíblia. Milagres que Jesus fazia. Tinha o divino, mas tinha o humano. A mulher do fluxo de sangue rompeu a sua história, rompeu a sua dor, foi caminhando, sangrando até Jesus e tocou em Cristo e foi curada. O cego de Jericó, contra todos gritando contra, ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve esforço, ele fez a sua parte. O cego do tanque de Betsaida, Jesus passou o cuspe nos olhos dele, ele teve que ir até o tanque se lavar. O paralítico por cima do telhado. Há uma participação humana, há a minha parte no milagre. E o Senhor estava ensinando isso para aqueles homens que eram escravos ainda, escravos de um passado. Então, para Deus libertar você, Deus ele vai primeiro dar sinais a você do que Ele quer com você, e Ele vai colocar matéria-prima na tua mão. Irmão, se prepara, eu quero declarar isso esse ano, Deus vai colocar matéria-prima na tua mão. Eu oro a Deus para que você reconheça as oportunidades que Deus está dando a você. Não vai vir pronto, mas vai estar na tua mão o maná para você cozinhar, para você preparar o seu alimento, para você se esforçar, para você, construir aquilo que Deus vai te dar. Todo dia tinha maná, todo dia. Lembra o Senhor, Jesus ensinou a oração, Pai nosso que estás nos céus, não é? Todo dia, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus tem pão para a gente todo dia. Deus tem maná para você todo dia. Então, todo dia você vai acordar, irmão, você vai abrir a Bíblia. Por quê? Porque tem maná novo para você. Todo dia tem presença de Deus para você. Sabe? E o Senhor fala isso. Os seus pais se alimentaram do pão do deserto. Mas Jesus diz, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná era a representação exata de Cristo. O maná alimentava a alma daquele povo, o estômago daquele povo no deserto, como nós também somos alimentados por Deus todos os dias para atravessar o deserto da nossa vida. Ou seja, tem Jesus para você todo dia, tem maná do Senhor para a tua casa todo dia. Não se afaste do Senhor todo dia, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, se alimente do Senhor todo dia. O que é a ceia? Comer o pão, aquele biscoitinho, o pão em alguns lugares, é para a gente relembrar e saber que o nosso alimento não é a farinha de trigo, o nosso alimento não é o refrigerante, o nosso alimento não é a pizza, nós nos alimentamos do Senhor. Se eu estiver cheio de Deus na minha vida, no meu espírito, o Senhor me dará muito mais. Eu quero Deus para minha casa, eu não posso deixar de me alimentar do Senhor todo dia, porque o alimento que eu não como hoje estraga para amanhã. Não é, eu vou ler a Bíblia hoje, amanhã não vou ler mais. Não adianta, é todo dia. Todo dia Deus quer ter contato com você. Todo dia Deus quer ter relacionamento com você. Então ame a Deus e cuide disso todo dia. Êxodo 15, a Bíblia, para finalizar, a Bíblia conta a história de um outro episódio em que o povo agora está com sede. Caminharam no deserto por 3 dias e não tinha água. E chegaram a um lugar chamado Mara, porque significa as águas eram amargas. E lá, novamente, eles reclamaram. Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer no deserto, não tem água. É deserto, gente, não tem água. A água é amarga. Moisés clamou ao Senhor, lhe indicou um arbusto, um pedaço de madeira, ele lançou sobre a água, e a água ficou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, os colocou à prova. Olha, o Senhor provava o povo no deserto. Deus está nos provando. E a prova de Deus não é para nos reprovar. Deus quer nos provar para nos aprovar. Para fazer a gente crescer e se desenvolver. Se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem como Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto
aquelas águas. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que por mais que o deserto seja um lugar difícil, por mais que você esteja atravessando um tempo difícil na sua vida, no meio da tua dificuldade, Deus tem um tempo de refrigério para você. Deus tem um tempo de conforto para a tua casa. A gente trabalha, a gente se esforça, a gente se frustra em algumas coisas, mas a Bíblia diz que nós temos a paz que o mundo não pode dar. A paz que o mundo dá é uma paz momentânea, é uma paz que tem a ver com a segurança, com o dinheiro, com coisas. Mas a paz que nós temos é uma paz que excede todo o entendimento. A gente está na dificuldade e a gente está rindo, louvando a Deus. E as pessoas perguntam, mas o que aconteceu? Você não tem como entender, só o Senhor pode produzir essa paz. Você está doente com uma notícia adversa, mas nós estamos em paz. Nós estávamos no SeaWorld, num parque com as crianças, a Rebeca fez aniversário, e aí a gente já vem aqui há muitos anos e nunca fazemos isso. A gente sempre está com uma mochila no parque. E a menina aqui no brinquedo muda sempre, né, aquele atendente, né? E ela falou, não, você não pode entrar com a bolsa. Eu falei, mas que estranho, não pode entrar com a bolsa? E a gente, né, bobeira nossa. Ela, tá bom, amor, volta lá no carro e coloca a bolsa no carro. Aí eu fui lá no carro, coloquei a bolsa no carro de volta e voltei para o parque, sem nada. O que é estranho, não é? Mas enfim, a gente fez essa besteira. E eu coloquei a chave do carro no meu bolso, porque eu não estou acostumado a fazer. Né? Os dólares, né, a chave, tudo guardado na mochila. Coloquei no carro, voltei só com a chave no bolso do meu celular. Aí tava lá brincando, falei, montanha-russa, aquela coisa toda lá que a gente ama, e vai, e pega coisa, e corre. Eu falei, cadê a chave do carro? Coloquei a mão no bolso. Ué, tá contigo não, amor? Que aí o homem quer culpar a mulher, né? Normal. Não, te dei. Adão, né? Não, tem certeza que não tá com você? Não, a culpa é minha, mas dela. Perdi a chave do carro. Um carro alugado. Né? Difícil. E aí? Meu Deus do céu. Aí vai eu. Jesus, fui lá no Lost and Found, aí tentei achar a chave, fiz o preenchimento e tal, ninguém achava. Porque aqui você perde alguma coisa, vocês sabem disso. É um país muito justo, muito honesto. Já perdi outras coisas aqui, carteira, ele sempre devolveu. Mas eu acredito, né, que eu tenha numa montanha-russa daquela, a chave caiu, e caiu no meio daqueles brinquedos lá, não tem como ninguém achar a chave. Deve estar lá no meio de um carrinho, sei lá, no meio de um trilho lá. É lá, não tem como achar. Eu falei, oh meu Deus, é que prova. Eu aqui de férias, começou a perseguição, Senhor. Oh, Jesus. Aí liguei para Alan, aí peguei um indiano falando inglês comigo, eu tentei falar inglês com ele, ele não entendia o meu inglês, eu não entendi o dele, uma confusão, mas consegui. Aí veio um reboque, rebocou o carro, aí botou um negocinho, uma bombinha, abriu o vidro, puxou um negócio, que arrombou o carro, pega as suas coisas aí. Aí peguei as coisas todas, a Vanessa estava lá no parque, peguei tudo, colocou no carro, aí pedi Uber, fui para o aeroporto, aniversário da minha filha, né, amor? O dia que a gente, né, pra gente é muito... Para a nossa família, o dia do aniversário é uma coisa muito tradicional para a gente, não é? Rebeca triste. Fui lá e troquei o carro. Aí eu perguntei, vem cá, vai cobrar, custa quanto isso? Aí, não sei. Ninguém sabe, até agora eu não sei, cara, estou com medo. De que vai ser isso? Que aqui tudo funciona, mas tudo cobra. Aí a chave, o guincho, eu dei até um abraço do cara, toma aqui, amigão, leva um biscoitinho para você, ver se alivia. Tá aí, mano, glória a Deus, tá aí. Foi. E aí, na nossa carnalidade, você quer reclamar, não é? Quer reclamar. Dizer, meu Deus, o diabo... Não. É a minha falta de responsabilidade, a nossa imaturidade em colocar a chave. Aí a gente... Vou levar para a igreja uma câmera, converti o dólar, trouxe do Brasil, a tia da Vanessa recebeu aqui, trocou para a gente o dinheiro, colocou no envelopezinho, um valorzinho, né? Não vou dizer o quanto, mas um valor expressivo de dólar, né, amor? Era a sua vez. Aí, na confusão de coisa na mala lá, a gente colocou o envelope em algum lugar do quarto lá. Aí, na hora de vir embora, falei, amor, vou comprar lá em New Jersey a câmera, lá na BH, no New York lá. Dá os dólares aí pra gente guardar. Ela falou, os dólares? Falei, os dólares. Envelope. Tá aqui. Ela falou, já. Não tá aqui. Eu falei, amor, a gente perdeu a chave do carro, lembra? Tem alguma coisa acontecendo. Acha esse dólar. Não achamos envelope com os dólares. Até agora, né? Vamos achar, não, tranquilo, não. E aí a gente, claro, você fica nervoso porque você não está aqui toda hora, né, um dinheiro que tem que comprar. E eu falei, amor, calma, o Senhor é o nosso provedor. Aí eu não estou aqui contando isso, irmão, para chorar nada. Um exemplo do que aconteceu aqui, para dizer para você que a vida não é aquilo que nós estamos vendo. A vida não são as nossas experiências, melhor dizendo. A vida é o foco que você dá para ela.
Aonde você coloca o teu foco, essa será a tua vida. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, o teu corpo também será trevas. Uma mesma situação, alguém olha e fala, que coisa terrível, que desgraça, que perturbação. E a mesma pessoa, outra fala, meu Deus, que coisa. Uns entram aqui e falam, meu Deus, que coisa terrível na neve, não tem como trabalhar. E outros falam, meu Deus, a neve é um tempo bom, porque vai quebrar telhado, vai fazer coisa, eu vou trabalhar pra caramba. Tem uns que choram, outros vendem lenço, né? Uns reclamam, outros vendem casaco e luva e meia, sei lá, irmão. A vida é o foco que você dá para... Por quê? Porque quando você coloca o foco em alguma coisa, a tua mente começa a buscar evidências que comprovem aquilo que você acreditou. Então, se você acredita que, o dinheiro, o dólar, eu dei mole e tal, errei, o diabo, você vai encontrar evidências de que o diabo está cercando a tua casa. Mas se eu quiser também, eu encontro evidências de que, graças a Deus, é dinheiro, mas eu vou trabalhar mais, mas eu estou aqui para curtir, para semear, para louvar a Deus. Glória a Deus pela minha vida. Meu irmão, coloca o foco no Senhor, o foco na tua família, o foco no teu trabalho, o foco naquilo que é bom. Coloca o foco em coisa boa, não murmura, não reclama não. Porque no meio do deserto, Deus tem refrigério. E Deus falou a Moisés, pega lá uma madeira, pega lá um pedaço de galho. Deus é simples. Joga essa madeira na água. E a água que era amarga se transformou numa água doce. Isso é representação, sabe de quê, querido? Do sacrifício de Jesus naquela cruz. Sabe o que é a madeira na Bíblia? A Bíblia falou de madeira, você vai lembrar. Cruz. A cruz de Cristo transforma a amargura da vida em um tempo bom. A madeira que ele jogou na água, olha, aponta para o sacrifício de Jesus. Eu não sei se está amarga a tua vida, o teu casamento, a tua história, como é que você está vivendo nesse tempo hoje. Deus te trouxe aqui talvez para ouvir essa palavra, irmão. Se agarra na cruz, creia no Senhor. Jesus pode transformar a tua amargura em um tempo de alegria. Ele levou no meio do deserto, Moisés e o povo, 2 milhões de pessoas, para um lugar onde havia 12 fontes de água, havia palmeiras, havia sombra, havia refrigério. Deus tem refrigério para você. Você vai dormir em paz. Deus tem te sustentado, Deus tem te guardado. Graças a Deus. Um tempo de refrigério. Não, respira aí, faz assim, ó. Lá fora não dá para fazer isso não, né? Faz aqui, respira. Fala assim para alguém, calma. Fala assim para alguém, calma. Calma, calma. A situação que você está vivendo aí, meu irmão, calma. O Senhor tem refrigério para você. Deus está nos ensinando alguma lição. Eu sempre penso, Senhor, um problema e um mal só é mal se eu não aprender nada com ele. Mas se acontecer algo de ruim e eu aprendi com o meu erro, isso já não é totalmente um erro. Eu quero aprender com os meus erros. Aprender com as minhas frustrações, porque e esse é o peso de glória. Você sabe que Deus é como um treinador, é como alguém da academia. Na academia, se você for na academia sozinho, por isso que o personal trainer é importante, alguém que está com você ali, porque sozinho você não pega o mesmo peso. Né? A Vanessa hoje está melhor, né? No passado ela ia para a academia, ficava lá. Eu falei, o que é isso aí, amor? Você tá muito fácil isso aí. Você levanta saco de arroz em casa, isso aí não precisa de academia. Aí tinha uma menina treinando perto do aparelho dela, que tinha um personal. Eu falei, olha lá, tem que ser igual aquela menina lá. Aí tá o personal, vai, bota mais peso. A pessoa sai quebrada da academia. Mas o tempo vai passar. E aí, quando a pessoa tiver o corpo transformado, a quem ela vai agradecer? A personal, né? Porque se você pega 10 quilos sozinho, o personal coloca 20 e fala que colocou 10. Mas a tua mente acredita que só porque tem 10, você consegue fazer o exercício. Deus é esse personal. Deus sabe o que você aguenta. Deus sabe o que você suporta. O ser humano corre do desconforto, corre da dor. Mas Deus sabe o que nós precisamos. Não é sadomasoquismo, não é desgraça. É preparo. Lembra, José assumiu o palácio, mas começou a ser vendido pelos irmãos. Processo, amadurecimento, ferramenta. Davi começou cuidando da ovelha do pai. O pai nem lembrou dele. Eram 7 irmãos, Davi era o 8º. Davi quebrou a perfeição dos 7. Ele era o imperfeito, o improvável. Deus escolhe ele. Ele mata o leão, mata o urso, e vai no gigante, vai crescendo e vai se desenvolvendo. A vida, Deus vai nos desenvolvendo, irmão, conforme os leões e ursos que a gente vai matando. Inclusive eu lembrei que tem um homem chamado Benaia, era um dos valentes da Bíblia, diz que ele matou um leão no meio da neve.
Na neve é difícil, imagina um homem que mata um leão na neve, irmão. Você vai matar o teu leão na neve também, querido. A neve não vai te parar. Os leões da tua vida não são para te matar, mas são para te preparar. O problema não vai diminuir, mas você vai se tornar tão maior do que ele, que aquilo não vai ser mais nada para você. Por acaso alguém acorda hoje preocupado? Ai meu Deus, eu estou preocupado hoje, como é que eu vou amarrar o cadastro do meu tênis? Alguém tem essa preocupação aqui? Como é que você vai dirigir o carro hoje? Alguém tem essa preocupação? Mas um dia esse foi o maior desafio da sua vida, amarrar o cadastro. Saber dirigir. Maior desafio, como é que vai ser isso? Como é que eu vou pedir uma coisa em inglês? E hoje você não está fazendo já? Mudou o jeito de amarrar o tênis, sim ou não? Mudou o jeito de dirigir? Não, por que mudou? Você mudou. A travessia no deserto é uma escola de Deus para você, irmão. Não murmura, não olha para trás, coloca os teus olhos em Jesus. Sabe qual é o resultado disso tudo? Está lá em Êxodo 23. As promessas de Deus. Porque se o povo olhava para o alho e a cebola do Egito, é porque eles ainda não estavam acreditando e vendo o que estava à espera por eles. A Bíblia diz que Deus mandava o maná todo dia, até que, já em Josué, quando o povo coloca o pé na terra prometida, Deus fala: Josué, a partir de amanhã, até hoje tem, mas amanhã não tem mais maná para vocês. Porque agora vocês já não são mais os escravos de antes. Agora você já tem a responsabilidade, a liberdade de plantar para comer. E aqui você vai plantar, Josué, e aqui vai dar fruta, a terra vai manar leite, mel. Agora vocês vão viver uma prosperidade extravagante que vocês nunca imaginaram na sua vida. Irmão, calma. O tempo, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vai vir. Suporta a pressão, suporta a dor. Lembra? O puro suco da uva é extraído na pisada da uva. A azeitona esmagada, ela produz aquele fio de azeite extra virgem. O diamante sob pressão, ele é formado e forjado na dor, na dificuldade, mas haverá um tempo de abastança. Haverá um tempo que você vai plantar e você vai colher muito mais daquilo que você colheu. As coisas vão fluir, vai ser fácil para você. Você só não pode abandonar o Senhor. Você só não pode sair debaixo da nuvem. Olha a promessa, Êxodo 23. Eis que envio, olha que lindo, um anjo à frente de vocês. Eu acho que tem esse texto aí. Para protegê-los no caminho e fazê-los chegar onde eu preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que eles disser e fizer tudo o que eu lhe ordeno, serei inimigos dos seus inimigos e adversários dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhe prestem culto, nem sigam suas práticas. Destruam totalmente e quebrem as suas colunas, seus postes sagrados. Prestem culto ao Senhor, que nós estamos fazendo aqui, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Eu quero declarar isso aqui. Deus vai tirar a doença da tua casa, a doença da tua família. Você não vai adoecer, gastar dinheiro com remédio, com doença. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o seu filho, nem haverá mulher estéril. Eu quero declarar, vai ser assim aqui. Prepara aí para você ter filho, irmão. Você que está estéril, não pode engravidar, Deus vai abrir o teu ventre. Você que não consegue produzir no seu trabalho, há uma esterilidade em você. Você que não sabe falar inglês, a língua está travada, tem dificuldade. Deus vai destravar a tua esterilidade para você prosperar nessa terra. É o que está aqui no texto. Farei completar-se o tempo de duração de vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror. Porá confusão sobre as nações. Farei com que os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Causarei pânico. Não expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada, os animais selvagens se multiplicariam ao som de vocês. Eu os expulsaria aos poucos. Estabelecerei suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Deus está dizendo que eles teriam um caminho limpo, eles terminariam os inimigos, a vida ia dar certo, eles iam prosperar naquela terra, no meio daquele gigante. É isso que Deus, essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Vamos ficar de pé. Eu não quero alongar o tempo, mas a palavra de Deus não saia debaixo da nuvem de Deus.
Ande debaixo da direção do Senhor, porque onde tem direção, tem proteção, tem provisão, tem cuidado de Deus para a tua vida. Cuidado de Deus para a sua vida. Eu quero fazer uma oração nessa manhã. Não vim aqui, não é apenas expor a palavra, mas eu quero orar por você. Orar pela sua casa. Posso, pastor? Posso, pastora? Posso orar? Eu quero orar pela sua família, pela sua casa. Quem sabe você entrou aqui nessa noite? Pode vir o pessoal do louvor aí. Você entrou aqui nessa manhã, ouviu essa palavra, e não sei o que está acontecendo agora, qual é o estágio da sua vida hoje, mas Deus tem direção para quem está vivendo um tempo de confusão. Quem sabe você está vivendo um tempo de angústia, de indecisão na sua vida, as coisas não estão claras. Sabe, e o que Deus quer fazer conosco é nos dar clareza. Porque onde há clareza, há velocidade. Você consegue correr ou acelerar o carro quando está aquela coisa, aquela penumbra, sabe, você não consegue ter velocidade, você não sabe a direção certa, é perigoso caminhar assim. Mas o Senhor é a bússola para a tua vida. Deus é o que vai clarear o teu caminho. A presença de Deus é o que vai te dar segurança na sua jornada, para que você possa caminhar com clareza na direção que Ele tem para você e não perca mais tempo. Porque é melhor andar devagar na direção certa do que correr em alta velocidade na direção errada e chegar em algum lugar incrível e olhar para o lado e falar: meu Deus, eu cheguei sozinho, eu cheguei sem a minha casa, não sei onde eu estou, que lugar é esse? Eu quero chegar com a minha casa, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem sabe tem alguém aqui que está assim: estou perdido, pastor, perdido, eu quero fazer uma aliança com Deus, eu quero encontrar direção no Senhor, eu quero refazer o meu caminho, eu quero estar no centro da vontade de Deus para mim. Deixa eu orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Se você está aqui assim, passando por isso nessa manhã, sai do seu lugar, caminha até aqui, deixa eu orar pela tua vida, deixa eu declarar sobre a tua vida a direção de Deus para você. Você está vivendo um tempo de confusão, um tempo de desespero, sai do seu lugar, vamos orar, em nome de Jesus. Deus te abençoe.